Bem, hoje nós vamos estudar um tópico especial, né, que são as funções logarítmicas e exponenciais. Na verdade é uma revisão, a gente começa a estudar isso ainda no ensino médio, o antigo segundo grau, né? Só que nós vamos, além de rever essas funções, nós vamos estudar naturalmente, dentro de um curso de cálculo, né, as derivadas e integrais dessas funções, né? Então, recordando um pouquinho, né, a gente começa a estudar lá na álgebra as potências inteiras ou racionais de um determinado número que a gente aqui está notando por B, né? Então, as potências inteiras foram apresentadas a gente quando a gente começou a ver a multiplicação dos números. Então, a gente tem que multiplicar o mesmo número várias vezes, daí surgiu a potência inteira de um número, né? Ou então, depois quando nós começamos a ver a radiciação, nós vimos as potências racionais, ou seja, um número passou a ser elevado a um outro número racional. Lembra que os números racionais possuem sempre a representação na forma de fração, né? Daí então, B elevado a P dividido por Q, C, a raiz qésima de B, tudo isso elevado a P, né? Bem, a gente pode ainda generalizar isso e introduzir também as potências irracionais, inicialmente as inteiras, as racionais e as irracionais. Com isso, nós abrangeríamos todos os números reais, né? Então, poderíamos ter um número 2 elevado a π, né? Lembra que π é um número irracional, ou 3, por exemplo, elevado à raiz de 2, que é outro número irracional, e assim por diante, né? Então, vamos ver formalmente o que significa uma função exponencial, né? A gente diz que uma função é uma função exponencial se ele tem essa forma aí, ou seja, a função f é igual a b elevado a um número real x, né? As restrições seriam que b seja um número maior do que zero e diferente de 1. A razão de excluir o 1 é óbvia, né? Lembra que o número 1 elevado a qualquer expoente vai dar sempre 1. Então a gente exclui esse caso das funções exponenciais, né? Então, uma função dessa forma, b elevado a x, é chamada função exponencial de base b, né? A base da função é b, né? Então, alguns exemplos parecidos com o que nós já vimos. A base dessa primeira função é 2, então 2 elevado a x é uma função exponencial de base 2, né? Da mesma forma, o exemplo seguinte, nós temos a função exponencial de base 1 meio, ou, no terceiro, a função exponencial de base π. Né? Então, olha só, guardadas as definições das funções exponenciais, né? A base maior do que zero e diferente de 1. Então, a gente sabe o seguinte, né? Que as funções exponenciais estão definidas em toda a reta dos reais. O que isso significa? Significa, então, que o domínio das funções exponenciais é desde menos infinito até mais infinito, né? E, além disso, as funções exponenciais são contínuas em todo o domínio, né? E a sua imagem vai ser desde zero, aberto nesse caso, até mais infinito, né? Então, agora no gráfico, a gente colocou no gráfico as funções exponenciais e destacando dois casos particulares, né? O primeiro que está indicado aí, né, na curva mais à esquerda, é de uma função exponencial também de base b, só que a base está entre 0 e 1, né? Lembra que a base nunca será 1, né? E o outro exemplo agora, o segundo gráfico, né, indica também uma função exponencial b elevado a x, só que agora com a base maior do que 1, né? E nesse outro gráfico são apresentados alguns casos numéricos ou concretos de funções exponenciais, né? A gente está destacando aí
tanto a base entre 0 e 1, quanto a base maior do que 1. Então, por exemplo, ali nós temos a função exponencial de base 1/2 e a função exponencial de base 2, né? A função exponencial de base 1/3 e a função exponencial de base 3, né? E, finalmente, a função exponencial de base 1/10 e a função exponencial de base 10. São alguns exemplos de funções exponenciais. E observe que nesses gráficos a gente percebe claramente qual é o domínio e qual é a imagem de todas essas funções, né? Bem, embora a gente tenha definido genericamente a função exponencial de base b, com aquelas restrições, base maior do que 0 e diferente de 1, a gente não vê na prática se usar muitas bases, né? Certamente, vocês não verão base igual a 7 sendo usada, ou base igual a 3,6, né? Pouquíssimas são usadas, né? Tipicamente, quais são usadas? A decimal, uma base obviamente escolhida porque é em cima da base decimal que a gente sempre estudou a aritmética e construiu a matemática, né? Então, como eu digo aí, é uma escolha óbvia, né? E existe uma segunda base, que eu vou mostrar agora, né? Que normalmente não é apresentada a vocês nem na aritmética, nem na geometria ou na álgebra. Essa outra base vai surgir agora no contexto do cálculo, porque as ferramentas pré-definidas a gente só pode usar depois de estudar os limites, né? Bem, essa nova base, a gente vai notar ela por E. Esse símbolo E vem de Euler, né? Foi Euler que descobriu quem é esse número, ou seja, esse número E, que vai formar a base dessa função exponencial, e deu a ele esse nome E devido ao seu próprio nome, Euler, né? Bem, então, esse número E, ele é a assíntota horizontal ao gráfico dessa função aí, da função 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x, né? Nós vimos o conceito de assíntota horizontal na terceira aula, né? Era um conceito que foi definido em cima de limites, né? E eu já vou recordar quais são essas definições de assíntota horizontal. Então, olha só, daquele conceito visto na terceira aula, a gente sabe que uma assíntota horizontal, que nesse caso é a definição do número E, pode ser expresso por dois limites, né? Os dois limites envolvem a mesma função, aquela função que caracteriza a assíntota horizontal, a função 1 mais 1 sobre x elevado a x. Quando a gente tende a mais infinito, esse resultado é um número E. E quando a gente tende a menos infinito, esse resultado também é um número E. Então, o número E é, de fato, a assíntota horizontal daquela função, né? E a gente mostra isso nesse gráfico, né? Então, esse gráfico representa exatamente essa função que a gente calculou, o limite, né? Ela possui dois ramos, e observe que quando o limite tende a menos infinito, eu tenho o número E, que está representado aí por essa reta horizontal pontilhada, e quando tende a mais infinito, acontece a mesma coisa, o limite continua sendo E, né? Bem, a gente colocou aí na tabela para a gente poder verificar qual seria o valor aproximado, que é sabido que esse é um número irracional. Então, por ser um número irracional, a gente sabe que não possui uma representação finita, uma representação decimal finita, né? Mas, de qualquer maneira, vale a gente mostrar um valor aproximado para esse número, né? Então, essa tabela aí está mostrando valores aproximados para esse número E, né? À medida que x cresce, ou seja, à medida que a gente tende a infinito. Então, a gente foi subindo em ordem de grandeza, 1, 10, 100, até chegar a 1 milhão, e obtivemos, no caso de 1 milhão, esse valor aproximado para o número E, né? Então, vocês podem começar a habituar a esse valor, né? Esse número, ele é tão importante na matemática quanto
o número π, por exemplo, que vocês já conhecem desde o primeiro grau ou do ensino fundamental, né? Então, essa é uma outra base que é usada frequentemente nas funções exponenciais. Lembra, uma escolha óbvia era a base 10. A outra escolha é essa base E, esse número E, né? Mais para frente a gente vai ver qual é a importância de usar essa base nas funções exponenciais. Mas antes, deixa eu só falar um pouquinho da notação. É muito comum, a gente sabe que aqui eu apresentei as funções exponenciais como sendo uma base elevada a um expoente. Então, no caso desse tipo de exponencial com o número E, seria E elevado a um expoente. É muito comum se usar uma outra notação, que é ESP, entre parênteses x. Essa notação se tornou muito popular com a evolução da computação. Tipicamente, todas as linguagens de computação usam essa simbologia para representar e calcular o valor da exponencial de base E, né? Bem, essa exponencial, por ser tão importante, como a gente vai ver mais para frente, ela recebe um nome especial. Ela é chamada função exponencial natural. E a gente lá, no finalzinho dessa aula, eu vou mostrar porquê desse nome, né? Bem, agora vamos novamente redefinir as funções logarítmicas, que também vocês já viram no ensino médio, né? Lembra que o logaritmo de fato é um expoente, né? Então, recordando um pouquinho, 1, 2 e 3, né? São expoentes que a gente eleva a base 10 para gerar aqueles números iniciais, né? Então, como vocês já conheciam os logaritmos de base 10, por isso que eu falei desses exemplos na base 10. Mas, formalmente, o que significa uma função logarítmica, né? Bem, guardadas as mesmas restrições das funções exponenciais, lembra, base maior do que zero e diferente de 1, né? Então, para qualquer número positivo, o logaritmo na base B desse número x, a gente nota isso por log, um pouquinho mais abaixo, a base, que é o B, e ao lado x, indicando que eu quero calcular o logaritmo de x na base B, é definido como sendo o quê? O expoente ao qual eu tenho que elevar a base B, tá? Para reproduzir o número x, né? Então, no exemplo, no início da transparência, lembra que eu falei que os logaritmos de 1, 10, 100 e 1000 eram respectivamente 0, 1, 2 e 3. Por quê? No caso do número 100, por quanto eu tenho que elevar 10 para me dar o número 100? Eu tenho que elevar 10 a 2, 10 ao quadrado, que dá 100. Bem, é muito comum a gente falar no logaritmo na base B de um número x, ou então da função logarítmica de base B, né? Então, nesse gráfico aí eu estou representando duas coisas, né? Estou representando as funções logarítmicas, né? Como está indicado aí no apontador, mas foi incluído nesse gráfico também a função inversa da função logarítmica, que são as funções diferenciais, né? Então, nesse primeiro gráfico, essa curva aí apontada indica a função logarítmica, né? E agora, essa indica a função exponencial inversa à função logarítmica. Então, era o logaritmo na base B de x e agora é a exponencial de base B avaliada no ponto x, né? Então, um exemplo agora numérica, está representado aí a exponencial natural, lembra que usava a base E, e, respectivamente, esse logaritmo que usa essa base E, né? Então, essas são só algumas observações, né? Vocês devem ter notado, não é difícil de verificar, que as funções logarítmicas são inversas às exponenciais e vice-versa, né? Bem,
Assim como no caso das funções exponenciais, as bases utilizadas nas funções logarítmicas são a base 10 e a base e, né? Então observe que de tudo que a gente já viu de exponenciais e logarítmicas, que a gente definiu em função de uma base qualquer, na prática se usa duas somente, a base decimal, 10, e a base e, que é aquele número irracional assíntota horizontal daquela função, né? Então, tipicamente, nós temos duas funções logarítmicas que são usadas na prática. A função logarítmica de base 10 e a função logarítmica de base e, né? A função logarítmica de base e, ela recebe um nome especial também, né? Que é o chamado logaritmo natural. Lembra que quando nós estudamos as exponenciais, a função exponencial de base e também recebeu um nome especial, que era função exponencial natural. Da mesma forma, a função logarítmica de base e recebeu um nome especial, que é logaritmo natural, né? E também recebe uma notação especial, né? Que a notação típica da função logarítmica era esse símbolo log, indicando o logaritmo, logo abaixo a base e o argumento x. No caso do logaritmo natural, a gente costuma usar ln de x. E a gente diz assim mesmo, ln de x. Isso significa logaritmo natural de x. Então agora eu vou dar uma comparada, né, já que elas são tão relacionadas, lembra que uma é inversa da outra, né? Vamos comparar as funções exponenciais e as logarítmicas, né? Inicialmente vamos nos restringir ao caso b maior do que 1, né? Fica mais fácil, mas valem as propriedades. Então, lembra que b elevado a zero dá 1, né? Isso a gente sabe já há muito tempo, né? Consequentemente, logaritmo em qualquer base do número 1 sempre será zero, né? Bem, b elevado a 1, obviamente, é b, né? Logo, o log na base b de um número b, novamente, é 1. Bem, a imagem da função exponencial x é 0 a mais infinito. Consequentemente, o domínio da função logarítmica de base b é o mesmo. É 0 a mais infinito. Lembra que uma é inversa da outra, né? Então, o domínio da função exponencial b elevado a x é toda a reta dos reais, menos infinito a mais infinito. Consequentemente, a imagem da função logarítmica de base b é também toda a reta dos reais, ou seja, menos infinito a mais infinito, né? E, finalmente, uma última comparação, se nós teremos o valor da exponencial entre 0 e 1 se x for menor do que 1. E teremos o log menor do que 0 também se x estiver entre 0 e 1. Bem, agora vamos recordar algumas propriedades dos logaritmos que a gente viu no ensino médio, né? Então, tipicamente são algumas regras que são muito úteis para a gente fazer operações usando funções logarítmicas ou até simplificar outras expressões introduzindo o logaritmo, né? Então, a primeira propriedade era a propriedade do produto. O que dizia essa propriedade? Não sei se vocês lembram. Dizia que quando eu quero calcular o logaritmo do produto de dois números, isso é igual à soma dos logaritmos de cada número, né? Então, log de A vezes C é log de A mais o log de C. A segunda propriedade, que é a propriedade do quociente. Eu quero calcular agora o log do quociente de dois números, né? Essa propriedade nos diz o seguinte: isso é calculado como sendo o quociente do numerador menos o quociente do denominador. Então, log de A dividido por C é log de A menos log de C, não importa a base, né? Uma outra regra é a regra da potência, que diz o seguinte, eu quero calcular o logaritmo de um número elevado a outro, isso é simplesmente calculado como sendo o expoente, que eu elevei o número, vezes o logaritmo
do número que foi elevado a esse expoente. Então, ó, log de A elevado a R é R vezes o log de A. E a propriedade do recíproco, que vem diretamente da propriedade do quociente, nos diz o seguinte: eu quero calcular o logaritmo de 1 sobre um número, isso é menos o log do número. Isso é usado exaustivamente para simplificar muitas expressões algébricas, tá? Bem, antes da gente ver um exemplo, só falar rapidamente de mudança de base em logaritmo. A gente vai deduzir aqui uma mudança genérica de base em logaritmos, mas lembra que tipicamente a gente só usa duas bases, a decimal e a natural, né? Tá? Então a gente sabe que um número y é igual a log na base b de x. E como a função inversa é exponencial, consequentemente b elevado a y é x, né? Bem, se a gente aplicar logaritmo dos dois lados, nesse caso foi aplicado logaritmo natural, né? Que também é chamado de logaritmo neperiano, né? Então, aplicando os dois lados, a gente tem, ó, do lado esquerdo, log de b elevado a y, e do lado direito, simplesmente log de x, né? Bem, usando aquelas propriedades que nós acabamos de ver, a gente pode tirar esse expoente que eleva o b para fora do logaritmo. Então, ficou y, logaritmo natural de b, igual a logaritmo natural de x, né? Agora, a gente sabe que y nada mais é do que o logaritmo na base b do número x, né? Então, vamos substituir essa expressão para y nessa última expressão aí. Então, nós teremos, consequentemente, que log na base b de x vezes log natural de b é igual a log natural de n, né? Dividindo os dois lados por log natural de b, a gente sabe que log na base b de um número x nada mais é do que o log natural desse número x dividido pelo log natural de b. Então, com isso, a gente relacionou o logaritmo entre duas bases, né? Numa base b e na base natural. É assim que se faz a mudança de base em funções logarítmicas, tá? Então, olha só, vamos usar agora aquelas propriedades de logaritmos para, num primeiro exemplo, expandir expressões algébricas, né? E depois condensar expressões algébricas, né? Então, vamos primeiro expandir uma expressão algébrica, né? Então, nós queremos calcular agora o log desse quociente aí. Note que no numerador eu tenho x, tenho y elevado ao cubo, e no denominador eu tenho raiz de z, né? Então, a gente pode começar a abrir de tal forma que essa expressão fique mais simples para a gente, né? Então, pela propriedade do quociente, eu posso substituir o log do quociente por uma diferença de quocientes, né? Foi o que foi feito aí na primeira etapa, né? Bem, depois que eu fiz isso, a gente pode usar a propriedade do produto para abrir o logaritmo dos produtos que eu tenho que calcular aqui. Então, ó, o primeiro logaritmo ali, que indicava o quê? Logaritmo de x vezes y ao cubo, pode ser aberto em dois logaritmos, ou seja, na soma de dois logaritmos. Então, note que a gente conseguiu agora ter três termos, cada termo bem mais simples, né? E a gente pode simplificar ainda mais, usando a propriedade da potência, né? Que nos diz que eu posso passar os expoentes do número que eu estou querendo calcular, o logaritmo, para fora do logaritmo. Ele passa a multiplicar o logaritmo. E foi isso que foi feito aí. Então, aquela expressão um pouco mais complexa do logaritmo foi aberta em vários logaritmos bem mais simples, né? Bem, podemos fazer o caminho contrário, né? Ou seja, condensar expressões. Às vezes a gente tem expressões muito grandes e queremos que isso se torne uma expressão mais compacta, né? Não digo mais simples, mas pelo menos mais compacta, né? Então, vou fazer isso com essa expressão aí, né? Ó, essa expressão envolve três logaritmos diferentes e a gente vai usar novamente as propriedades do logaritmo para tornar isso um logaritmo mais compacto, né? Primeiramente,
vamos transformar aquela expressão usando a propriedade da potência, né? Então, tudo que multiplicava os logaritmos passaram a ser expoentes dentro da função logarítmica. Então, na primeira função ali, eu tinha 1/3 logaritmo de x, passamos a ter o logaritmo de x elevado a 1/3. Ou seja, fizemos o caminho contrário, pegamos o expoente, passamos para dentro, né? Fizemos isso também no último termo, quando passamos o 2 para dentro da função logarítmica e passamos a ter x mais 3 ao quadrado, né? Bem, numa segunda etapa, vamos usar a propriedade do quociente. Observe que nós temos a diferença de dois logaritmos. Isso indica claramente que a gente pode condensar isso e tornar isso o logaritmo de um quociente de duas expressões. E foi o que foi feito. A diferença se tornou o logaritmo de um quociente. E, finalmente, usando a propriedade do produto, nós temos a soma de dois logaritmos, podemos condensar no logaritmo do produto de dois números, né? Então, aquela expressão que antes estava aberta ficou de uma forma mais compacta, né? Bem, até então, basicamente, nós vimos uma revisão das funções exponenciais e logaritmos. Talvez a novidade maior seja a apresentação que foi feita de uma nova base, dessa base que definiu a função exponencial natural e o logaritmo natural, né? Mas, se tratando de um curso basicamente de cálculo, a questão que a gente levanta é o seguinte: quais são as derivadas dessas funções, né? A gente já aprendeu a derivar aqui, então eu quero saber qual é a derivada da função exponencial e qual é a derivada da função logarítmica. Então, vamos ver, inicialmente, a derivada da função logarítmica, tá? Então, para isso, vamos usar a definição de derivada, né? Lembra que da definição de derivada, né? Nesse caso, ó, a derivada da função logarítmica de base b vai ser um limite, né? Era o limite quando h tendia a zero, do log de x mais h menos o log de x dividido pela h. Essa era a definição de derivada, né? Bem, agora usando as propriedades de logaritmo, nós podemos condensar esse numerador, né? Lembra que no numerador eu tenho a diferença de dois logaritmos, eu vou condensar isso num único logaritmo, mais de um produto, de um quociente, né? Então, a gente simplificou um pouquinho mais a nossa expressão. Bem, agora nós fizemos uma manipulaçãozinha algébrica, né? Nessa quarta linha, fizemos uma mudança de variável. A ideia é agora chamar uma variável v como sendo h dividido por x, né? E observe quando essa variável v tende a zero, h tende a zero. Então, elas são consistentes para a gente poder usar nesse limite aí, né? Bem, na próxima etapa, observe que agora o meu limite é em v. Então, 1 sobre x não depende mais de v, então posso passar para fora do limite. Era uma das propriedades do limite, ó. Como 1 sobre x é constante dentro desse limite, ele pode ser passado para fora do limite, né? E agora, o 1 sobre v que multiplica o logaritmo, eu vou usar novamente a propriedade do logaritmo para tornar isso um expoente dentro do logaritmo, né? Agora, o que nós podemos fazer é o seguinte: lembra que a função logaritmo é constante? E uma das propriedades de limite era o seguinte, ó, se eu tenho uma função constante, eu posso passar o limite para dentro ou para fora da função. Nesse caso aí, o que a gente fez é o seguinte: passamos a função para fora do limite. Observe que a gente inverteu o limite e a função, né? Então, a gente chegou a um resultado que diz o seguinte, ó, 1 sobre x vezes o logaritmo na base b de um limite. Mas observe que limite é esse. Esse limite a gente já viu hoje na aula. Esse limite é um número e. Lembra? Isso era o limite que definia aquela assíntota horizontal àquela função, consequentemente
isso é um número E de Euler, né? Então, ó, a derivada da função logarítmica de base B nada mais é do que 1 sobre x vezes o log na base B do número E. Então, a gente já aprendeu como derivar as funções logarítmicas, né? Bem, agora vamos fazer já que a gente já aprendeu, vamos andar um pouquinho mais para simplificar a expressão dessa derivada, né? A gente vai ver que ela é usada normalmente de uma forma mais útil, então um pouquinho mais simples do que isso. Então aí a gente reproduziu o resultado, né? Ou seja, a derivada da função log de base B de x, nada mais é que 1 sobre x vezes o log na base B de E, né? Era o último resultado da transparência anterior. Mas a gente sabe daquele resultado de mudança de base, lembra? Que eu mudar a base da base B para a base natural era dado por essa expressão, né? O logaritmo na base B de x era o logaritmo natural de x dividido pelo logaritmo natural de B, né? Então, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever lá na primeira expressão que log na base B de E nada mais é do que o log natural de E dividido pelo log natural de B, né? Mas o log natural de E, o que é? É 1, né? Qual o número que eu tenho que elevar um número E para dar um número E? É exatamente um 1, né? É elevado a 1 da E, né? Então, ó, log na base B de E nada mais é do que 1 sobre log natural de B, né? Então, agora eu vou pegar essa expressão e substituir lá na primeira expressão da transparência, ou seja, na expressão da derivada, e a gente vai chegar a uma expressão um pouquinho diferente para a derivada. Qual é? Que o log, que a derivada de log na base B de x nada mais é do que 1 sobre logaritmo natural de B vezes 1 sobre x. Essa é a expressão que naturalmente é muito usada para calcular a derivada das funções logarítmicas, né? Bem, o caso particular, quando a base coincide com o número E, né? Então a expressão fica um pouquinho mais simplificada, né? Por quê? 1 sobre logaritmo natural de E dá 1, né? Então a derivada de logaritmo natural de um número é 1 sobre o número, ou seja, 1 sobre x. Tá? Bem, já calculamos as derivadas das funções logarítmicas, agora vamos ver as derivadas das funções exponenciais. Para calcular a derivada das funções exponenciais, nós vamos usar o resultado que nós já encontramos das derivadas das funções logarítmicas. Tá? Então, ó, seja uma função exponencial, y é igual a b elevado a x, como a gente definiu no início da aula, e vou reescrever isso dessa forma, usando a característica do logaritmo ser inversa da exponencial, né? Então, eu vou pegar essa expressão e agora derivar. E vou usar o resultado que a gente acabou de ver da derivada das funções exponenciais e vou usar também a regra da cadeia, que foi uma propriedade que nós estudamos em derivadas, né? Então, derivando essa expressão acima, ó, a derivada do lado esquerdo, a derivada de x dá 1, né? E a derivada do lado direito é a derivada de log na base B de um número y, né? A gente sabe derivar isso, né? Isso dá o quê? 1 sobre y vezes 1 sobre logaritmo natural de b. Só que a gente tem que, usando a regra da cadeia, um termo a mais, que é o quê? A derivada de y em relação a x, né? Bem, se nós começarmos a reescrever essa expressão, vamos passar isso que está no denominador y vezes o logaritmo de b, vamos passar para o outro lado da equação, e a gente vai chegar à conclusão que a derivada de y em relação a x nada mais é do que b elevado a x vezes uma constante. Constante é essa, logaritmo natural de b. Bem, naturalmente, quando a base b é a própria base natural, a expressão da derivada vai ficar um pouquinho mais simples, porque a constante que multiplica
b elevado a x passa a ser 1. Então, ó, a derivada da função e elevado a x nada mais é do que ela mesma. Ou seja, a derivada de e elevado a x é e elevado a x realmente. Né? Então, ó, destacando aí, ó, a derivada de e elevado a x é a própria função e elevado a x, como eu acabei de repetir. Né? Então, agora resumindo as derivadas que nós acabamos de calcular. Então, ó, quando eu tenho uma função logarítmica, né, ó, uma função logarítmica de base b, sua derivada é dada por quanto? 1 dividido por logaritmo natural de b, que é tudo isso é uma constante, né, vezes 1 sobre x. E para a função exponencial, a derivada de uma função exponencial é dada por quê? Pela própria função exponencial vezes uma constante. Constante é essa, o logaritmo natural de b. Tá? Bem, o caso particular, quando a gente usa a base natural, a base cujo número é e, né? Então a minha função logarítmica é ln de x, a derivada disso vai dar simplesmente 1 sobre x. Né? E no caso da exponencial natural, a função é elevada a x, a derivada dessa função, lembra, é ela mesma, é a própria e elevada a x. Né? E agora eu só vou fazer algumas observações sobre logaritmos e integrais. Né? A intenção é mostrar como hoje a gente define formalmente o logaritmo. Né? Nós introduzimos aqui o logaritmo de uma definição do ponto de vista algébrico, né? Ou seja, qual é o número que eu preciso elevar à base para reproduzir o número que é o argumento do logaritmo, né? Mas existe outra forma de definir isso, né? Isso veio do estudo das integrais. Por quê? Ainda no século XVII, né, quando se estudava a área sobre curvas da forma 1 sobre x, ou na nossa notação aqui 1 sobre t, né? Então a gente tem uma função dessa forma, como está no gráfico, aliás, assim, né? E eu quero saber o valor da área debaixo desse gráfico. Só que existem algumas características que interessavam naquela época. Sabe qual era? A gente queria saber lá, naquela época, quais seriam os pontos T1, T2, T3, T4, T5 e assim por diante, de tal forma que as áreas que estão notadas aí no gráfico, como A1, A2, A3, A4 e assim por diante, né? Observe que no gráfico, ó, eu tenho vários valores de T, eu queria saber quais são esses valores de T, de tal forma que essas áreas aí, lembra, ó, a primeira área vai de 1 a T1, isso nos dá a área 1. A segunda área vai de T1 a T2, área 2. A terceira área vai de T3 a T4, que dá a área A4, e assim por diante. A ideia era descobrir quais são esses valores de T, de forma que todas essas áreas tivessem o mesmo valor numérico. As áreas fossem de fato iguais. Né? Então, ó, se descobriu que se a gente escolher esses T1, T2, T3 como sendo um número E, depois o número E elevado ao quadrado, depois o número E elevado ao cubo, E elevado à quarta potência, E à quinta e assim por diante, essas áreas terão o mesmo valor e esse valor é 1. Ou seja, todas essas áreas têm valor 1. Então, observe no gráfico que agora onde tinha o T1, T2, T3, T4, a gente substituiu pelos valores E elevado ao quadrado, E elevado ao cubo, a quarta potência, assim por diante, né? E aquelas áreas que antes chamava A1, A2, A3, a gente substituiu pelo seu valor numérico, que é 1. Então, ó, a área entre 1 e E vale 1. A área entre E e E2 vale 1. A área entre E2 e E3 vale 1. A área entre E3 e E4 vale 1. E assim por diante, né? Então, ó, se observou o seguinte, ó, a integral de 1 até E elevado a N, que são aqueles pontos notórios, né, dessa função, 1 sobre T, vale N, né?
Ou seja, se eu vou somando essas áreas, eu começo com 1, depois somei mais 1, passou a ser 2, depois somei mais 1, passou a ser 3, somei mais 1, passou a ser 4 e assim por diante, né? Logo, né? O que a gente tem de fato? Que essa integral nada mais é do que o logaritmo de e elevado a n, né? Lembra pelas propriedades do logaritmo? Isso é n, né? Eu passo o expoente para fora, né? Aí vai ficar logaritmo natural de e, que vale 1, né? Então, ó, generalizando, se eu tenho uma integral avaliada desde 1 até x, um ponto qualquer, agora eu não estou querendo restringir a pontos de áreas com valores iguais, então, ó, se eu integrar a função 1 sobre t desde 1 até um número x, o que eu tenho? O logaritmo natural desse número, né? Isso é que nos dá hoje em dia uma definição do logaritmo natural, né? O logaritmo natural de um número x, que a gente já tinha chamado de ln de x, é definido por essa integral aí. Essa é a definição moderna do logaritmo natural, um pouquinho diferente da definição que nós vimos lá no meio da aula. Então, o logaritmo natural de um número nada mais é do que a integral de 1 até esse número da função 1 sobre t, lógico, a variável independente é t, né? Então, isso é o logaritmo natural, né? Ou logaritmo neperiano, né? Hoje em dia, essa é considerada a definição formal de logaritmo natural, né? Bem, agora eu vou falar um pouco da importância das funções exponenciais e logarítmicas, por que a gente estuda elas, por que elas merecem esse tratamento particular, né? Não é simplesmente o apelo matemático das funções exponenciais e logarítmicas, né? Para fazer isso, eu vou citar só dois exemplos extremamente simples, né? Considere essas duas equações que estão aí na transparência. São duas equações muito parecidas, concorda? A primeira equação envolve o quê? Que a derivada de y em relação a x é igual a x. E a segunda equação envolve o quê? Que a derivada de y em relação a x é y. Tá? Observe que são situações diferentes, né? Então, a primeira equação, no fundo, ela está perguntando o quê? Qual é a antiderivada de x? Aquilo que a gente já estudou já algumas aulas atrás sobre o cálculo de antiderivadas. Ou seja, foi antes de estudar integrais, né? Então, é isso que a gente quer saber. Qual a antiderivada de x? Então, isso é mole. A gente calcula a integral indefinida de x. Isso vai resultar o quê? Em x2 dividido por 2, eventualmente mais uma constante. Tá? Bem, já a segunda equação é um pouquinho mais complicada. Por quê? Ela iguala a função y à sua derivada. Ou seja, a derivada de y em relação a x é igual à própria função y. Bem, esse tipo de equação que envolve funções e as suas derivadas, ela tem um nome especial que é chamada de equação diferencial, né? Por que eu estou citando esse fato, ou esse tipo de equação das equações diferenciais? Por quê? As equações diferenciais, elas modelam a grande maioria dos fenômenos naturais que ocorrem na natureza ou na economia, né? Então, existem fenômenos da física, da química, por exemplo, da biologia, da economia, que são modelados por esse tipo de equação, que tem o quê? Derivadas e funções. Derivadas e funções. Essa é uma equação diferencial extremamente simples, porque envolve somente uma derivada de primeira ordem, envolve uma única função e possui somente uma variável independente. Mas qual seria o interesse dessa equação diferencial, né? Bem, essa equação diferencial, a solução dessa equação é simplesmente uma função exponencial. Por quê? A gente acabou de ver que a derivada da função exponencial e elevado a x é a própria função exponencial e elevado a x. Então, certamente, e elevado a x satisfaz essa equação diferencial, né? Então,
é interessante porque funções exponenciais satisfazem certas equações diferenciais. E apesar dessa equação diferencial ser uma equação diferencial simples, ainda assim ela modela vários fenômenos, mesmo nessa forma extremamente simples. Daí a importância das funções exponenciais, e daí mais particularmente importante é a função exponencial natural, né? Que vai surgir com uma frequência enorme em fenômenos naturais, né? Ou fenômenos até, não diria tão naturais como, por exemplo, eu citei aqui fenômenos, modelos econômicos, macro ou microeconômicos, para finanças ou para desenvolvimento, né? E essas funções surgem frequentemente como solução desse tipo de problema, né? Então, a ideia aqui era mostrar o quão é importante essas funções, tá? Então, finalmente, só resumindo o que nós vimos hoje, né? Lembra, nós começamos definindo as funções exponenciais, né? Que eram funções exponenciais de base B. A gente usava uma base genérica B e elevava essa base a um expoente x, né? E logo a seguir nós definimos um número especial, que era o número E de Euler, né? E com isso definimos uma função exponencial diferente, que era a função exponencial natural, né? Foi essa que eu acabei de citar a importância dela, né? Depois nós passamos a ver as inversas das funções exponenciais, que são as funções logarítmicas, né? E vimos da mesma forma, quando se usa a base E, que isso define o logaritmo natural, que é tão importante quanto a exponencial natural, né? O ponto natural a seguir, né, já que, como eu disse, é um curso de cálculo, era calcular quais são as derivadas desse tipo de função, das logarítmicas e das exponenciais. Nós vimos isso, deduzimos as derivadas das logarítmicas primeiro, depois deduzimos das exponenciais e vimos os casos particulares quando a base é o número E, né? Depois relacionamos logaritmos e integrais motivados pela solução de um problema, que era cálculo de áreas, né? E vimos que isso nos daria uma definição, que é hoje considerada a definição formal, do logaritmo natural, ou também chamado de logaritmo neperiano, né? E finalmente eu dei uma breve exposição das aplicações de funções exponenciais e das funções logarítmicas, tá? Então hoje, embora não seja basicamente um curso de cálculo, nós vimos, nesse caso particular, as aplicações de cálculo, né? Então por hoje é só, gente. Obrigado.